aí, querido. Caio, a ambiguidade mais forte que vejo é a igreja celebrar o nascimento de um Jesus que ela mesma está matando, sabe? Não entendo e me revolto com a hipocrisia de um povo que condiciona Deus a uma caixinha. A denominação é o hábitat de Deus, segundo eles. Isso está me enojando demais. Estou muito triste nesse Natal por isso. As tristezas que eu tive há muitos natais atrás, né? Caião. Hoje em dia eu já venho sofrendo dessas tristezas pela igreja há tantos natais que hoje em dia eu já estou me alegrando pela nova igreja que eu estou vendo surgir. Apesar de tudo. Você já está vendo essa já nova igreja? Já estou vendo, olha a Cláudia aqui. Olha a Cláudia, olha milhares de outros. A Cláudia é uma manifestação, ela e tudo que ali aconteceu. Foi tão chocante, Toy, que tinha gente todo dia aqui dizendo que a gente estava inventando, que era a produção do Papo de Graça que estava criando a história. Que se prolongou por 4 ou 5 meses, com picos impensáveis de intervenções de Deus nas calamidades indizíveis. Então, meu Deus, essa nova igreja está aí, com milhares de pessoas se espalhando. Então, ela não é visível, graças a Deus. Ela só é perceptível. E eu a sinto aqui, acho que como poucas pessoas. Porque ela passa por aqui, essa igreja passa. A gente sente a gente aqui, sente essa igreja o dia inteiro. Dá vontade de estar perto, ir lá, abraçar, pegar, ajudar a olhar no olho, conversar, dá muita vontade. De acordo com o IBGE, a igreja que mais cresce no Brasil hoje é essa igreja. Dos chamados desigrejados. Ela cresceu 750% entre os 2 censos. Quando a igreja que cresceu mais entre as evangélicas, entre os 2 censos, num período aí de 10 anos, foi a Assembleia de Deus com 24%. Mas que a que cresceu mais foi essa, que a igreja oficial, a igreja institucional, chama de, a não igreja, chama de desigrejados. De acordo com o IBGE, foi a que mais cresceu. Porque é um pessoal que não deixou a fé. Eles só deixaram a instituição. Cresceram a uma ordem de 750% nesses 10 anos. E o IBGE também notificou que se fosse feito um outro censo agora antes da Copa do Mundo, provavelmente os números fossem ainda mais assustadores em relação a como essa igreja cresceu ainda muito mais nos últimos 5 anos. Uma progressão geométrica. Geométrica. Que a gente sente todo dia aqui. Então, eu já sofri tanto por essa igreja pela qual você está sofrendo agora, meu irmão. Você está notando agora, então é impossível notar isso e não ficar deprimido. Mas eu já sofri essa depressão há muitas décadas atrás. É porque vocês chegaram aqui agora. Hoje de manhã tinha um irmãozinho ali me dizendo como ele estava feliz de ler o meu livro Confissões de um Pastor, que nunca tinha lido. Meu Deus, mas quanta história tem na tua vida, a gente nem imagina. Eu digo, é claro, todo mundo que chega aqui agora não tem ideia de nada. Pensa que eu estou aqui sem umbigo. Sem umbigo? Que não tem uma história, que não tem tamanho para trás. Então, ou como alguém que hoje de manhã me perguntou, Caio, uma senhorinha querida, eu estou gostando tanto de você, mas me responda, por que antigamente você tinha uma outra ideia sobre as igrejas evangélicas da ideia que você tem hoje? Aí eu disse, não, querida, você não deve me conhecer de antigamente. Porque quando 98 chegou, eu já tinha mais de 120 livros publicados, dos quais uns 60 ou 70 falam sobre a igreja no Brasil. A metade deles. E olha, tudo dizendo tudo que eu digo agora. Por isso eu me sinto repetindo as mesmas coisas o tempo todo, porque eu dizia antes de acontecer o que aconteceria, quando começou a acontecer, eu disse, vocês viram o que está acontecendo? E se vocês não pararem, vai ficar infinitamente pior. Descrevi o cenário que está aí há 25, 30 anos atrás. Então, para mim não tem nada novo. Tudo que é dor que eu podia sentir nesse sentido, eu já senti. E o auge dessas dores foi na década de 90. Quando eu estava no meu coração decidindo que eu não continuaria mais dentro da instituição evangélica,
para eu poder ter uma voz mais profética, falando com essa igreja, porque enquanto eu fosse parte dela, por mais que eu dissesse tudo que eu dizia, eles diziam, está tudo certo, amém, aleluia, graças a Deus, você é um dos nossos. Agora que eles não, que eu disse que não sou mais um deles, eu viro herege, eu sou o herege, o apóstata, dizendo as mesmas coisas. Sim. Mas como a geração nova não sabe as coisas que esses pastores todos ouviram de mim a vida inteira e que as gerações anteriores ouviram, eles ficam pensando que realmente eu mudei. Então, na realidade, eles é que ficaram dia a dia horrivelmente, incomparavelmente piorados. Eu melhorei. O Caio que eles admiravam e que eles até endeusavam, sinceramente, não dava 20% desse homem que está sentado aqui. Eu imagino, Caio. Não dava. Eu imagino. O cara que eles veneravam, eu não troco por mim. Aqui tem um homem infinitamente mais homem, mais sóbrio, mais lúcido, mais consciente, mais tranquilo, mais pacificado, mais para além da vida e da morte, mais em Deus, mais cheio de fé. Mais parecido com seu pai. Provavelmente muito mais parecido comigo. Você imaginava, eu já ouvi muitas histórias suas, sempre pertinentes e sempre iguais. E eu já ouvi você falando para mim várias vezes que na década de 90, logo no início, você começou a pedir a Deus, me tira disso aqui. Em 94, eu implorei ao Senhor, dizendo, eu não aguento mais. A minha pergunta é, você imaginava que a ruptura seria tão drástica na sua vida? Não, nesse nível não. Não, né, Caio? Eu achei que iria mexer em algumas coisas, mas não nesse nível, não como mexeu. Dura coisa pedistes, né? Interessante. Mexeu isso, de uma maneira violenta. Não só a minha vida foi maravilhosamente mudada, mas tragicamente os evangélicos nunca mais serão os mesmos. Eu sei. Eu sei o que a minha saída do meio evangélico significou para o meio evangélico. Eu sei, diante de Deus, e quem está falando aqui fala com temor e tremor. Eu sei. Sim. Eu seria mentiroso e hipócrita se dissesse diferente, seria falsidade da minha parte. Eu conheço o meu significado na consciência coletiva dos evangélicos e sei que eu sou inarrancável da consciência deles. Porque não foi brincadeira, não foi falso, não foi não verdadeiro, não foi insincero o que eu vivi com os evangélicos durante todos aqueles anos, e eles sabem que eu esfolei, dei minha alma como nenhum deles deu até hoje. Nenhum deles deu até hoje. Eles sabem. E eu digo isso com temor e com tremor, com aquelas ousadias paulinas que a gente acha quase que são soberbas. Quando ele diz que eu trabalhei, eu sou um fora de tempo que trabalhei mais do que todos eles. Eu sei que eu me dei, botei as minhas vísceras no altar, mais do que todos vocês, e vocês sabem disso. Então eu estou aqui em casa. Nunca os evangélicos não serão a minha casa. Sabe por quê? Porque eu tenho autoridade para dizer que os evangélicos são a minha casa. Eu sou filho de uma avó evangélica, de uma mãe evangélica, de um pai evangélico. Fui ordenado pastor presbiteriano e deixei esse movimento depois de presidi-lo, porque ele tinha deixado o evangelho. Deixei-o para poder pregar o evangelho, para ver se a igreja evangélica se converte ao evangelho. É nessa autoridade que vocês me ouvirão vivo e nunca conseguirão deixar de me ouvir nem depois de morto. Guardem isso para sempre, porque o nosso caso não tem solução.